Bom dia, pessoal! Hoje começaremos a ver, então, o conteúdo de operadores lineares e mudança de base. As operações lineares cujo domínio e contradomínio são o mesmo espaço vetorial são chamadas de operadores lineares sobre esse espaço vetorial. Dentro dos operadores lineares, podemos ter os operadores inversíveis. Então, seja um operador T de V em V que associa a cada vetor V pertencente ao meu domínio um vetor T de V que pertence ao meu contradomínio. Se conseguirmos, por meio de outro operador, inverter essa correspondência de tal forma que agora eu consiga associar esse vetor imagem, T de V, ao vetor inicial V, eu posso dizer que esse operador, no caso aqui chamado de S, é o operador inverso de T. Quando um operador linear T admite a inversa, vamos chamar aqui de T na menos 1, que é a notação mais comumente utilizada, disse que T é inversível, invertível, não singular ou regular. E vamos ver algumas propriedades dos operadores inversíveis. Então, seja T de V em V um operador linear. Se T é inversível e T na menos 1 é a sua inversa, então a composição de T na menos 1 com T ou de T com T na menos 1 vai me resultar no operador identidade. T é inversível se e somente se núcleo de T for igual a zero. Vamos então agora relembrar aqui como calculamos o núcleo. Nós pegamos então a minha transformação, igualamos ao vetor nulo para vermos quais vetores são transformados em zero quando substituídos na minha transformação linear. Quais vetores do domínio têm como imagem o vetor nulo? Esses são os vetores do núcleo. Quando o núcleo for igual a zero, é porque temos somente o vetor nulo, que tem como imagem o respectivo vetor nulo do contradomínio. Então, para calcular o núcleo, nós temos o quê? Sistema linear homogêneo é um sistema com uma única solução, a solução trivial, é um sistema possível e determinado, ou compatível e determinado, temos que o núcleo é igual a zero. Lembrando lá da teoria de resolução dos sistemas lineares, para o meu sistema linear homogêneo dar como resultado a solução trivial, a solução única, é porque a minha matriz de coeficientes do meu sistema linear é uma matriz inversível. E a matriz de coeficientes do meu sistema linear homogêneo, no caso do cálculo do núcleo, ela é formada por quê? Por todos os coeficientes que descrevem a minha transformação linear, no caso, pela matriz canônica da minha transformação linear. Dessa forma, então, se T é inversível, o núcleo vai ser igual a zero. E se o núcleo for igual a zero, é porque a matriz desse sistema linear aqui, homogêneo, é inversível. Se T é inversível, T transforma a base em base, isto é, se B é uma base de V, T de B também é uma base de V. Isso vem das teorias que a gente viu anteriormente, vimos que T transforma base em base quando a minha transformação linear possui que a dimensão do domínio é igual à dimensão do contradomínio e a transformação linear é injetora. Nesse caso, ela é injetora, é sobrejetora também, então acaba transformando
base em base. No caso de se tratando um operador inversível, primeiro, por ser um operador linear, domínio e contradomínio são o mesmo espaço vetorial, logo tem a mesma dimensão, e nós acabamos de ver que quando o operador é inversível, o núcleo é igual a zero, ou seja, o meu operador, a minha transformação, é injetora. Nesse caso, podemos dizer que se T é inversível, T transforma base em base. Se T é inversível e B uma base de V, então T na menos 1 de V em V é linear e T na menos 1 de B é igual a T de B na menos 1. Aqui notação matricial. Bem, o que acontece? Digamos que eu tenho uma transformação T. Ela está escrita para a base canônica. Eu quero escrevê-la na base B e quero achar sua inversa. Eu posso achar a inversa da transformação e depois representá-la na base B, ou representar a transformação na base B e depois achar a inversa dessa transformação, que a resposta vai ser exatamente a mesma. E por fim, na base canônica, a composição da minha matriz inversa com a minha matriz original vai me dar origem à matriz identidade. Por fim, aqui vale a nossa técnica clássica para matrizes, para saber se uma matriz é inversível, certo? Que é calcular o determinante. Se o determinante for diferente de zero, a matriz é inversível. Se o determinante for igual a zero, a matriz é singular. Tendo falado então de operadores inversíveis, agora vamos falar de mudança de base. Para que utilizamos a mudança de base? Ela é utilizada para simplificação de problemas de engenharia, uma vez que fazendo a mudança de referencial, muitas vezes conseguimos tornar um problema complexo muito mais simples. O nosso exemplo a seguir, então, é um problema em que um corpo se move no plano XY, cuja trajetória é uma elipse. Podemos ver nessa figura aqui que temos uma elipse que ela está diagonal em relação aos eixos X e eixo Y. Sabemos também que é muito fácil deduzir a equação da elipse quando ela está centrada na origem. E também conseguimos achar a equação facilmente quando ela está paralela aos eixos X e eixo Y. Então, uma operação que pode ser feita nesse caso é a rotação do eixo X e a rotação do eixo Y, de tal forma que eu obtenha então uma elipse centrada na origem e com isso consiga tornar o meu problema mais simplificado. No problema anterior, então, é interessante fazer essa mudança de base, mudar a posição dos eixos X e Y. No caso agora, vamos ver como procedemos para fazer essa mudança de base. Então, inicialmente, vamos definir duas bases de um espaço vetorial qualquer, a base A com os vetores V1, V2 e V3 e a base B com os vetores W1, W2 e W3. Aqui foi escolhido, para a questão de exemplificação, um espaço vetorial de dimensão 3. Tenho 3 vetores para a base A e tenho 3 vetores para a base B. Inicialmente, vamos fazer o seguinte, considerando então o vetor V, que pertence ao meu espaço vetorial V, vamos escrever ele como combinação linear dos vetores da base A e depois vamos escrever ele como combinação linear dos vetores da base B. Escrevendo então o meu V como combinação linear dos vetores da base A, utilizando aqui os coeficientes x1, x2 e x3, vamos ter que o vetor V representado na base A é dado por x1, x2 e x3. Essas são as chamadas componentes de V em relação à base A. Podemos escrever também o vetor V como combinação linear dos vetores da minha base B. Aqui vamos utilizar os coeficientes y1, y2 e y3. Então, vamos ter que V
na base B é igual a y1, y2 e y3, que são os chamados componentes de V em relação à base B. Vamos guardar essas duas equações aqui, V na base A e V na base B. Agora, sabendo que os vetores de A podem ser escritos como combinação linear dos vetores da base B, podemos escrever da seguinte forma: V1 igual a A11W1 mais A21W2 mais A31W3. Lembrando, né, o primeiro subscrito, A1, A2, A3, segundo subscrito, porque se refere ao vetor 1. Então, eu estou pegando o vetor da base A, estou escrevendo como combinação linear dos vetores da base B. A mesma coisa eu vou fazer com o meu V2, escrevo como combinação linear dos vetores da minha base B, agora utilizando aqui o segundo subscrito 2, e o mesmo eu vou fazer com o V3. Também vou escrever os vetores V3 como combinação linear dos vetores da minha base B, agora aqui, ó, o segundo subscrito 3. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá a minha equação 1, onde eu tinha V escrito como combinação linear dos vetores da base A, e vamos pegar aqui a equação 3, onde eu tenho V1, V2 e V3 escritos como combinação linear dos vetores da minha base B. Então, vamos aqui na equação 1, no lugar de V1, vamos substituir a combinação linear para V1, no lugar de V2, a combinação linear para V2 e no lugar de V3, a combinação linear para V3. E vamos chegar nessa equação aqui. Temos então x1 multiplica a combinação linear de V1, mais x2 multiplica a combinação linear de V2, mais x3 multiplica a combinação linear de V3. Agora, então, multiplicamos todos esses termos por x1, x2, x3 e vamos obter uma equação para V, agora colocando em evidência W1, W2 e W3. Vamos ter, então, o seguinte, ó, quando fazemos toda a primeira equação multiplicada por x1 e colocamos em evidência o W1, vamos ter aqui, ó, A11x1 mais A12x2 mais A13x3, multiplica W1. Vamos ter aqui embaixo, ó, A21x1 mais A22x2 mais A23x3, tudo multiplicando o W2, e aqui vamos ter A31x1, A32x2, A33x3, tudo isso multiplicando o W3. Bem, agora nós vamos pegar essa equação aqui e vamos comparar com a equação 2. Então, comparando essa equação que obtivemos no slide anterior, com a equação 2, onde eu tinha o meu vetor V escrito como combinação linear de W1, W2 e W3, vamos ter que todo esse somatório aqui que está multiplicando W1 vai ser igual a Y1. Todo somatório que está multiplicando W2 vai ser igual a Y2 e todo somatório que está multiplicando W3 vai ser igual a Y3. Dessa forma, vamos chegar a esse sistema linear. Podemos, então, escrever esse sistema linear na forma matricial da seguinte forma. Temos aqui a minha matriz coluna, ou meu vetor y1, y2 e y3, que representa o meu V na base B. Temos aqui a minha matriz de coeficientes, que representa a matriz mudança de base e de A para B. E temos aqui a minha matriz coluna, o meu vetor x1, x2, x3, que representa V na base A. Então, temos que o meu vetor V na base B é obtido pela multiplicação da matriz mudança de base e de A para B pelo vetor V na base A. Ressaltando, então, que essa é a chamada matriz mudança de base, da base A para a base B, e essa matriz foi obtida quando escrevemos os vetores da base A como combinação linear dos vetores da base B.
Foi assim que obtivemos esses coeficientes. O papel, a função dessa matriz é pegar, então, os vetores que estão escritos, que estão representados na base A e encontrar os respectivos vetores representados em relação à base B. Olhando um pouco mais para a matriz mudança de base e de A para B, e pelas equações que utilizamos para obter essa matriz, vemos que cada uma dessas colunas da matriz representa um dos vetores de A escritos em relação à base B. Quando escrevemos V1, que é o vetor de A, em relação à base B, obtivemos os coeficientes A11, A21 e A31, que vão ser escritos na primeira coluna da matriz. Então, a primeira coluna dessa matriz é o meu V1 na base B. A segunda coluna da minha matriz representa a combinação linear de V2 em relação à base B, ou seja, esses coeficientes aqui representam V2 na base B. E, por fim, a terceira coluna é formada pelos coeficientes V3 na base B, que eu obtive quando escrevi o vetor V3 como combinação linear dos vetores da base B. A matriz I de A para B também é chamada de matriz de transição de A para B, e notem que ela é a matriz do operador linear identidade. Então, diferentemente das outras transformações lineares, já deve ter chamado a atenção de vocês, não temos um T aqui, e sim um I. O operador em questão é o operador identidade. O vetor não está sofrendo transformação, ele só estará sendo representado em outra base. Por isso, essa matriz específica, esse operador específico, o operador identidade, ele tem uma representação própria. Não é utilizado o T e sim o próprio I. Então, temos que I de V em V transforma o meu vetor V no próprio vetor V. Só que no caso aqui está proporcionando que esse V esteja representado em outra base. Vamos ver agora um exemplo de como encontrar a matriz mudança de base e como utilizá-la. Então, sejam as bases A, V1, V2 e base B, W1 e W2 do R2, onde temos então os vetores V1, temos os vetores V2 da minha base A e temos o vetor W1 e W2 da minha base B. Então, o que pede o nosso exercício é para determinar a matriz mudança de base de A para B e utilizar a matriz de A para B para calcular o meu vetor V na base B, conhecendo o meu vetor V na base A. Bom, vamos lá. Primeira coisa, então, para achar a matriz mudança de base de A para B, vamos pegar o primeiro vetor V1 de A e escrever como combinação linear dos vetores da base B. Né? V1 igual a A11W1 mais A21W2. Então, aqui vamos substituir o vetor V1, vetor W1, vetor W2, escrevendo então a combinação linear, vamos ter aqui ó, 1A11 mais 2A21 igual a 2, e aqui vamos ter 0 mais A21 igual a menos 1. Daqui então tiramos direto que meu A21 é igual a menos 1, substituindo nessa equação aqui o A21 por menos 1, vamos ter que A11 é igual a 4. Já temos a primeira coluna da minha matriz, 4 e menos 1. Agora, vamos pegar o vetor V2 e escrever ele também como combinação linear de W1 e W2. Então, temos V2 é igual a A12W1 mais A22W2. Temos aqui, então, o meu V2 como combinação linear de W1 e W2. Montando meu sistema linear, A12 mais 2A22 igual a menos 1. E aqui temos 0 mais A22 igual a 1. Vamos ter o seguinte, tiramos novamente direto que o meu A22 é igual a 1, substituindo então nessa minha equação, vamos ter que A12 é igual a menos 3 e temos a segunda coluna da minha matriz.
Temos então a minha matriz mudança de base, I de A para B, 4 e menos 1, V1 na base B, e a segunda coluna, V2 na base B, menos 3 e 1. Para encontrarmos V na base B, vamos fazer a multiplicação de I de A para B por V de A. Temos então a matriz I de A para B, temos o meu vetor V de A, basta fazermos a multiplicação aqui, linha por coluna, que encontramos o meu V na base B. Então, vamos ter aqui 16 menos 9, 7, e aqui vamos ter menos 4 mais 3, menos 1. Dessa forma, resolvemos o meu problema, encontrando a matriz mudança de base I de A para B e também encontramos o meu vetor V, agora com as suas coordenadas escritas em relação à base B. Bom, gente, por hoje é isso. Na próxima aula, vamos continuar olhando mais informações sobre mudança de base e operadores lineares. Aguardo vocês, então, na nossa próxima aula. Até mais, gente!